Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em Leiria. Hoje nós vamos bater um papo com uma brasileira, amiga nossa de longa data, Luciana, que é responsável por um setor estratégico para cuidar de crianças ali na Igreja Lagoinha, aqui em Leiria, uma igreja sensacional, no comando ali o pastor Rezende, que é um excelente pastor, um excelente homem de Deus, está ali para acolher você também. Procurando uma casa de Deus? Lagoinha, ali em cima. Conversa com eles lá, bate um papo. Apresenta a Luciana, o Rodolfo, o pastor Rezende, a pastora Marci, estão ali para receber vocês. E outros pastores e obreiros ali da igreja também. Tá bom? Eu estou lá todo domingo. Um abraço a todos. Essa câmera tem você, essa tá deles, essa daqui tem todos. Esse já Já posto? posta. Tá? E mostra para a Mari para ver o que você escreve. Não poste sem a Mari dar ok. Já podem começar. Tá bom? Então. Já está? Já. Então vamos lá. Olá, olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em Leiria. Vamos bater um papo hoje com a Luciana, uma amiga nossa, brasileira, tá certo? E veio aí bater um papo com a gente, falar um pouquinho do seu trabalho, que é sensacional, na Igreja Lagoinha. Ela é responsável por um setor que cuida das criancinhas. E o marido dela, Rodolfo, também é amigão nosso, é por outra fase, depois de uma certa idade, aí vai subindo, aí tem Kids, Legacy, Rocket, tem várias escalas dentro da Lagoinha. Vai falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho aí, que para mim é fundamental na evangelização das crianças. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos falar um pouquinho também da sua trajetória até chegar aqui em Leiria, não é? Contar mais uma vez, já falou uma vez, vai falar de novo o que você tem de novidade aí para 2026. Não é? Bem, antes quero agradecer, né, Tamo juntos. pelo convite. E eu sempre gostei de criança. E eu era criança que gostava de criança. Uhum. Sempre assim fui muito apegada, muito apaixonada assim por criança. E quando eu me converti há 13 anos atrás, foi assim muito rápido. Já comecei a trabalhar, né, nesse ministério. Uhum. E então a igreja que a gente se converteu era uma igrejinha pequena, de bairro assim pobre. Era no Brasil ainda. Era no Brasil ainda, E era um bairro assim bem pobre mesmo. Isso lá em Registro. Lá em Registro. E quem cuidava das crianças, ela só fazia o louvor com as crianças. Sim. Então ela ia lá na frente, cantava, era aquela igreja que dava oportunidade para todas, né? Para criança, depois ia lá as mulheres, depois iam os homens, depois ia os jovens, depois tinha a palavra, né? Então todos tinham a oportunidade. E ela só cuidava assim dessa parte, ia lá, cantava e depois pronto, não tinha. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, fui tocada por aquilo, querer ensinar. E aí fui fazer curso de teologia, fui aprender da Bíblia, porque eu não sabia, e a pastora me levantou para, então, cuidar dessa parte espiritual, do ensino para as crianças, né? O quão importante é elas aprenderem a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, né? E então foi assim que eu comecei. E tive muitas revelações assim, de Deus com relação a isso, com muitas confirmações com esse ministério. Cheguei aí 4 vezes para o Acre, fui para o Amazonas, fui para fazer... Tudo missionária. Tudo como missionária, fazer evangelismo. A gente ia nas aldeias fazer evangelismo. Eu, nessa parte infantil, andava... As aldeias ribeirinhas? Sim. Uau, que legal. A gente, assim, naquele barquinho, assim, fomos subindo, assim, até a fronteira do Peru. Sim. E dormindo, assim, nas aldeias. E eu com a minha mala cheia de visual. E evangelizava as crianças. Índios, né? Os índios, sim. Sim. E, então... Eu conheço bem, né? Conhece? Conheço. Só que eu ia em outras funções, né? Mas eu conheço. Ai, é mesmo? Subi muito o rio lá, pô. Sim. E Então... me deparei muitas vezes com missionários.
de várias denominações, Sim. mas missionários que Tem estavam missionários ali. no mundo todo, né? Naquela que região. fazem. Eles levam alimentos também, não Sim, é? nós levávamos cesta básica, sim. alimentos, a gente levava a nossa Médicos. comida para não comer, médicos, dentistas. Então, essa missão que eu ia, ela é do Rio de Janeiro e ela também já está há mais de 30 anos fazendo esse trabalho. Então, Eu acho todo legal, ano eles estão lá e acho fazem legal isso. o que você falou, eu vi lá, não é? E você acabou de confirmar, e vocês levam a própria comida para não comer a deles, Sim, a não gente é? levava a nossa cesta básica e a nossa água. E às vezes a gente Sim. acabava tomando Para aquela não comer água a também deles, dele, né? para não comer a deles. Ah. Embora, Para assim, não muitos... faltar para eles, não é que é ruim, Sim. né? Para não faltar. Pra Sim, não... não, e a gente chegou em aldeia que eles viram a nossa cesta básica com bolachas e as crianças ficaram desesperadas porque eles não tinham. Sim. Daí a gente dá também a nossa comida assim E pra muitas eles vezes também. eles nem nunca viram aquilo ali. Não Também. conhece. Não conhece. Também. Né? Que Sim. legal, você fez esse trabalho aí. Sim, fiz. Deve ser foi. muito legal. Foi. É muito legal. Foi mesmo, assim, Tem que tomar incrível. vacina, né? Febre Sim, amarela sim, e tal. tivemos que né? tomar vacina antes de ir. sim. Foi mesmo uma experiência, assim, muito marcante. Sim. De viver ali a realidade deles, porque por 10 dias subindo o rio não tem como voltar, não tem como Sim. ir e voltar. Aham. Sim. Então a gente ia dormindo mesmo nas aldeias e viver ali, comer, tomando banho da água do rio mesmo. Sim. Tinha chuveirinho quente, assim, E é muito bem recepcionado. muito bem. Muito bem Sim. recepcionado. Ah, eles davam assim o que eles tinham pra gente. Muito legal. Serviam assim café. Você vê que eles queriam oferecer ali o melhor deles. Melhor, Então, é verdade. era um peixe que eles queriam fazer ali pra gente. Uma vez a gente chegou, a gente já estava voltando e eu assim já fui preparada psicologicamente para comer a carne tartaruga, porque a gente não pode recusar. Como Sim. missionário, você chega, você come o que eles oferecem. Você não chega e fala assim, não, isso aí eu não como, não quero, porque é uma ofensa para eles. Então a gente já vai consciente disso, que você tem que, né, aceitar. Você já aceitar. estava preparada para Sim. tartaruga. Eu já fui preparada. E eu já, voltando, porque eram 8 dias de viagem, 10 dias, não me lembro ao certo. Eu voltando, não tinha comido a carne tartaruga, eu estava frustrada. Eu falei assim, eu me preparei tanto, um ano para comer essa carne tartaruga. Cadê a a carne? Eu fiquei assim, já estava assim triste quando a gente estava voltando na última aldeia que a gente ia parar para dormir para voltar. A gente chegou, eles estavam matando tartaruga. Foi horrível. Eu vi. Foi horrível. Assim, ao mesmo tempo foi uma sensação, tipo, eu não acredito que eu vou comer, mas foi horrível ver eles tirando a casca, assim, realmente. Mas aí comia carne de tartaruga, sabe? Eu, assim, não tem tempo ruim. Eu não sei se você viu como é que eles fazem para matar. Né? Eles dão um negócio, puxa a cabeça e... Aí eu só vi, já estavam tirando assim o casco. Quero que fale essa coisa. Quando eu cheguei, eles estavam tirando do casco. Já assim, estava tirando do casco, Aí, então, aí não vi preparar, é tipo um cozidinho assim, que daí eles serviram pra gente à noite. Aí já me falaram, é uma carne. Fala, do que tem gosto? Não sei, tem gosto de carne tartaruga. Exatamente. Falar tem gosto de frango, não sei. É igual o carne pessoal, de caça. O pessoal fala que quando come jacaré tem gosto de frango. Não, tem gosto de jacaré. Tem gosto de jacaré, exatamente. E ali se come muito jacaré. Que nem falo, se vai comer rã, tem gosto de frango. Então come frango. Então come precisa frango, comer não rã, precisa comer rã. Mas a minha avó fazia rã e a minha irmã é mais nova. E aí, se a gente falasse que era rã, ela não comeria. Então eu falava que era frango. E aí ela falava que era frango acreditava. só pela provar. Sim, Depois... Pois é verdade. Então é isso. E depois disso que a gente voltou, começamos a dar aula, então lá mesmo no Acre, então a gente ia depois para dar aula, para formar professores. Porque assim, não adianta a gente fazer todo esse trabalho de evangelizar e depois nunca mais ir, nunca ninguém mais cuidar. Então as pessoas que estavam lá mesmo, elas eram preparadas, aí a gente fazia uma equipe, dava várias aulas para depois enviar essas pessoas, as que moravam ali mesmo, que para elas é muito mais acessível, né? Sim, porque a assistência tem que ser dada nas ser dada ribeirinhas, depois. tem que ter alguém no lugar ali, né? Alguém local. Sim. Nativo ali, porque senão fica ruim para você ir e voltar, não dá. Exatamente, e a passagem também era bem cara, então era mais caro viajar dentro do Brasil do que viajar para fora. Sim, é verdade. Então, e a gente que pagava a nossa passagem, então ninguém pagava, era uma missão assim do coração mesmo. Então a gente que pagava a nossa passagem, a gente pagava o combustível do barco, que também não era barato, a gente levava a nossa comida, que era realmente para não ser um peso para ninguém, a gente ia mesmo por amor mesmo às crianças, por a obra, né, ao evangelismo. E aí depois disso, que eu comecei a dar aula, eu vim há
4 anos atrás para cá, para Portugal. Fui convidada a vir dar aula aqui, Sim. fazer um curso em Lisboa. Que legal. Foi. Ah, E aí, quando eu fiz assim, senti no meu coração que eu ia vir para Portugal. isso foi antes de você decidir Foi vir. antes Eu decidi vir Veio pra cá. aqui só para fazer um curso. Sim, eu sempre tive assim, um desejo no meu coração de ir embora. Ah, E quando eu me converti, eu sabia que eu era missionária. Eu sabia Aham. que eu tinha esse chamado para missões. Tanto que não é qualquer pessoa que tem esse chamado. Sim, Então é a gente verdade. já vê até pelo fato de aceitar comer Sim, de tudo, sim, de de tudo. tomar um banho num rio, ah, numa água gelada, aquela água sim, marrom, sim, né? sim. Então você sabe que não é todo mundo que tem esse você chamado, tem né? que estar disposto a abrir mão. Sim, você Não tem que é? estar. E eu sempre, pra mim, era uma aventura. Eu amava tudo aquilo, assim, não foi sofrido, nada. Então Sim. eu realmente sabia que Deus me chamou pra isso. E aí eu vim, aceitei pra Lisboa e aquilo queimou no meu coração. Falei assim, eu vou embora pra Lisboa. Aqui é o meu Eu lugar. vou embora pra Portugal. Aqui Sim. é meu lugar. Sim. Eu sei que Deus tem um chamado comigo. Sim. Só que não tinha com meu marido. Deus não tinha ainda esse chamado com ele. E aí eu fui orar. Ele já era batizado? Já te Não, acompanhava sim. na igreja? Também Nossa, estava sim. também Não tava tinha nas missões? Sim, sim. No Acre? Ele Não, acompanhava? no Acre ele não foi, mas Não. ele sempre me apoiou. Sim. Mas ele Sim. nunca foi. Ele era o provedor. Então ele Sim. falava assim: não, pode ir, te apoio, Uhum. segura a barra aqui, porque eram 2 semanas que a gente ficava sempre, né? Sim. Então eu fico aqui, cuido das crianças, eu te Que ajudo legal. financeiramente. Que legal. Parceiro. Sim. E ele não sabia que ele era também missionário, mas ele foi líder do Ministério de Missões na igreja. Tem. Ele nem entendia por quê. Falou, por que eu, você... Porque Deus também estava chamando ele, né? Sim. Não só me chamou, mas chamou o casal. Sim. Então, e ele falou, eu falei assim, voltei de Lisboa, falei assim, vamos embora para Portugal. Não vou, só se Deus confirmar. E Deus confirmou de todas as maneiras possíveis. Então, assim, eu consegui um emprego para ele. Não, só se for na minha área. Pois Deus arrumou um emprego na área dele. Uhum. Assim, a gente não tinha casa, pois uma pessoa desistiu da casa e a gente tinha uma casa. Tinha um carro da empresa. Eu não tinha emprego. Eu ia me submeter a qualquer emprego, trabalhar no hotel, para limpar o quarto, tudo. Só que aí eu orei, 3 dias antes eu orei e falei assim, Deus, eu vou, faço o que for preciso, Uhum. mas se aparecer no escritório, assim, eu vou ficar tão feliz. 3 dias depois, a minha patroa ligou e falou assim, olha, a menina pediu as contas aqui, quero que a Luciana venha, tenho aqui no escritório para ela. Então, assim, foi tudo muito, Amém. muito assim, de Amém. Deus mesmo. Sim. E chegamos, a gente já chegou na igreja já trabalhando também. Sim. A gente viu que a igreja Direto na precisava, Lagoinha. direto na Lagoinha. Já era o Resende. Vocês já vieram direto para Leiria, então? Sim. Ah, tá. A gente veio direto para Leiria porque Leiria foi onde ele conseguiu o emprego, a gente conseguiu a tá. casa, a gente já veio com tudo certinho. Sim, graças a Deus. Assim, foi E algo... aqui já fizeram algum trabalho de missionária? Fora? Sim, já fizemos em outra igreja, já ministramos, né? Ah. Igreja para crianças, agora a gente vai dar um curso também. Só que aqui na Europa é um pouquinho diferente, a gente trabalha mais na nossa igreja, Ah, entendi. mas também Dando assistência para quem está dando chegando assistência também, para não quem é? tá chegando. Ah. Porque a vida do imigrante já é um pouquinho mais muitos, diferente do que a gente vivia no Brasil. O que a gente vê também é que muitos imigrantes vêm iludidos, né, Lu? Bem, Chega aqui, bate de frente, vê que não é Sim. aquilo, se desespera. É. Se não tiver um apoio, sim. ele chapa Sim, e isso é quer ir verdade. embora, quer... E aí toda a família sofre, né? Sim, a criança, exatamente, os filhos exatamente. sofrem, a esposa, a gente já viu pessoas se separando Sim, aqui, sim, depois chegaram aqui, não aguentaram a pressão. Eu Porque- nunca vi igual, eu nunca vi. Eu já morei em outros lugares, conheço outros lugares, eu nunca vi um lugar igual Portugal de separação. Sim. É. Pois é. O Não é nosso pastor verdade? fala que falam... Sim. Que E aqui é- separação de imigrantes. Sim, É. Principalmente, eu conheço muitos Sim. brasileiros, não aguenta. sim, Não aguenta o baque Sim. e separa. sim. E em vez de dar a mão É. e falar, não vou, É porque, na verdade, acho soltar que os sua mão. propósitos são Vamos os- juntos, não são né? os mesmos. Vamos né? Não estão olhando juntos, pros mesmos lados. vamos juntos que vai dar certo. Não é? É porque é muita dificuldade, que nem a gente já passou, mesmo com
com emprego, com tudo. Você tá longe da família. A gente Sim, passou sim, por sim. situações com a nossa família lá e a gente não poder ir. Sim, No emprego, é uma cultura diferente. sim, Então, sim, assim, sim. a gente trabalha diretamente com portugueses. Então, é uma realidade Mas, diferente mas da sabe, nossa. sabe o que eu tenho visto? Já faz tempo que eu tenho visto. Quando eu entrei nessa área de podcast, de eventos, eu vejo, a gente conheceu outras turmas, né? Eu tinha um nível de amizade e depois a gente conheceu outras turmas. É, o nível que eu falo é um padrão, né? E Sim, depois eu mudei de padrão porque eu entrei em outras turmas. O que eu vejo é assim, o cara chega aqui, o homem, no caso, chega aqui, ele vai trabalhar de qualquer coisa para sustentar a casa. sim, E a mulher fica ali, entra num grupinho de mulheres que todo mundo fala, aí ela começa a ganhar um dinheiro, ela já acha que ela ganha mais que o marido. Em vez dela dar a mão e falar, vamos juntos, vem para minha área aqui, vamos juntos ganhar alguma coisa. Não, 90% se cresce e esquece que o marido só sustentou a casa o tempo todo, está ali arrebentando para ganhar. sim, isso é E verdade. ela acha que agora ela é a. Aí dá a separação. Sim, isso é muito triste. É muito triste, Então, muito triste. É o que ela falou, não está no mesmo propósito, né? Se não tiverem os dois olhando para o mesmo lado, né? sim, Buscando as mesmas coisas, com os mesmos valores, Sim. não Sim. adianta que Por exemplo, sim, nem aqui, você acabou de nem falar, se ele não tivesse te apoiado, aqui Sim. você não estaria. sim, é Você não verdade. teria ido para o Acre, Sim. você não teria feito os trabalhos de missionária, que é sensacional. Sim. O apoio é fundamental Sim. num casal. E ele, assim, lá no Brasil ele era patrão, ele tinha o próprio negócio dele, Sim. ele abriu mão de tudo para ser funcionário aqui. Sim, Então, assim, ele também renunciou, sim. né? Mas isso é quando as pessoas realmente elas entendem o sentido do casamento, sabe? Exatamente. Eu vejo que a gente já passou por muita coisa, muita dificuldade também. A gente tá junto. A gente, assim, não é sempre um Sim, mar de rosas, né? Não é sempre Não, só sim, alegria, sim. felicidade, isso não existe. A sim. gente tem momentos difíceis, mas Sim. é a decisão de permanecer, de continuar, de um Sim. apoiando o outro. É sensacional, eu sempre falo isso, né? E eu ouvi isso. Eu falei, nossa, difícil a gente ouvir isso. Sensacional uma pessoa chegar para você e falar, ó, eu não vou soltar sua mão, eu estou junto com você. Uhum. Nem sabe de onde vai, para onde vai, mas eu estou junto Sim. com você. Sim, Entendeu? Vamos junto que vai dar certo. sim, Então, às vezes, eu estou falando como homem, falta, e você como teve como mulher, falta esse impulsionamento Sim. do companheiro ou da Sim. companheira. sim, Muitas vezes existem as pessoas, ontem ela usou um termo que eu sempre uso, âncora, que te puxa para baixo, que a âncora segura o navio, né? sim, Então a hélice empurra o navio, né? Então é isso. A gente precisa do empurrão, né? sim, é Muitas verdade. vezes o empurrão, mas o empurrão é eu tô junto, eu não tô só te jogando, não, eu vou junto com você. Sim, Então a partir de agora, é como diz, né, na Bíblia, somos um só, sim, não é? uhum, O que é meu é teu, o que é teu é meu, e a Exatamente. gente segue junto. sim, Né? Se não for desse jeito, não tem instituição casamento, sim, na verdade. durante a vida, um apoia, depois o outro apoia, porque sempre a necessidade não é sempre de um lado só, Sim, não é? sim. Então é preciso ter essa parceria. É a mesma coisa, você hoje, ele trabalha na profissão dele, está muito bem lá. Se você não tivesse apoiado, talvez não estaria feliz, né? Mas uma coisa que eu percebo, assim, que a gente é muito atacado. As famílias são muito atacadas. E, às vezes, não sei se acontece com vocês, mas a gente se pega como se a gente fosse inimigo. Sim, A gente tá junto, que nem no nosso caso. Nós estamos juntos há muito tempo. A gente tem uma filha de Vocês estão juntos há 22 quanto anos. tempo? A gente tá indo para 23 anos, né? 23 anos juntos. guerreiro, hein? E às vezes eu já parei pra pensar que parece que que ele é meu inimigo e eu sou inimiga dele. Às vezes alguma palavra que a gente fala, às vezes ela entra, Cai errado, cai né? como se a gente fosse inimigo. A Sim. gente não vê que a gente tá junto no mesmo barco, que tá. Então eu Fora os acredito- ataques que a gente sofre de fora, né, Lu? Sim, a De gente fora. sofre muito ataque de nossa. fora e isso assim Desestabiliza, né, sim. o casal. a gente tem que estar muito Sim. vigilante quanto a isso, né? Porque às vezes eu chego e falo assim, não, peraí, não é meu inimigo. Porque às vezes ele me irrita só de respirar. Sim. E eu posso irritar ele também só de Sim, respirar. sim, E sim, às vezes sim. isso vem como uma seta. Sim. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso pra gente poder... Por exemplo, você trabalha num Continuar também. setor, ele trabalha em outro. Sim. Então vocês se veem só no final de tarde.
Não, agora nem tanto, porque agora ele já é chefe. Ah, é? É. Agora como é que tá? Ele veio como orelha seca, É. agora já é chefe. Já é chefe, já Venceu na vida, Venceu. não é? E eu também. É. Eu vim como administrativa e já fui para financeiro. Olha aí como é que tá. É coisa de Deus mesmo, gente. Amém, Bem amém, Deus. amém. É. É. Então, assim, agora eu tenho o meu escritório, Sim. Então ele vai lá sempre, assim, falar comigo, a hora que Sim, ele quer, ele sim. vai lá e a gente se fala. Almoçam juntos. Trabalha na mesma A gente empresa? a gente trabalha na mesma empresa. Ah, pensei que você trabalhava no hotel. Não, eu trabalho no escritório. Sim, da mesma empresa. Da mesma empresa. Yeah. E ele agora é o chefe de obras dessa empresa Sim, também. Então sim. ele comanda, assim, toda uma. Ah, Tem essa. ah. Por que eu tô falando? A gente sofre muito ataque também. E sofre algumas críticas. Eu Sim. tô nem aí com crítica. Por exemplo, eu acordo e durmo o tempo todo com ela. Uhum. Acordo, tô com ela o dia inteiro, vamos para casa. Então, nós trabalhamos juntos Sim. aqui. Então, cara, não tem coisa melhor do que você estar ali. Óbvio que tem os seus altos e baixos. Sim. Porque eu sofro alguns, né? Sim. Maus tratos. Mas é comum. A vítima. Escreva aí na edição, a vítima. Duas, né? Tô falando. É. E a gente acaba sofrendo um ataque Assim. aí sim, do inimigo, Sim. que é o invejoso, Sim, não é? sim. Que vê a gente sempre rindo, sempre Sim. feliz, alegre, contente. Fala, pô, por que esses caras estão assim? Sim. Às vezes você tá quebrado, mas você Sim. tá rindo, né? É brasileiro, né, pô? É. Não é? E aí incomoda. Nossa felicidade, essa paz que a gente sente, incomoda quem não tem. Principalmente Sim. o brasileiro que está aqui, que é imigrante, né? E eu falo sempre, falo para ela, falo para as filhas, ninguém inveja o feio, Sim. não é? Certo. Ninguém inveja o Só quebrado. inveja quem Ele incomoda. inveja porque você está... Tá incomodando. E você, por exemplo, você está lá no seu setor, subiu de cargo. O cara que está acima de você, ele não vai achar ruim. Vem, igual ele, vem. Agora o que está abaixo, por que ela foi? Eu não fui, Foi. por que A gente sofre Entendeu? muito isso. Né? Exatamente, Sim, exatamente. Isso é ruim, né? É. Por isso que a gente tem que estar sempre próximo de Deus, Sim. conectados Exatamente. 24 horas por dia, para poder se livrar dessas Exatamente. coisas ruins. Sim. né? A gente Cuidado, passa por né? muito Cuidado. ataque assim mesmo. Sim. A inveja é algo já que está enraizado no ser Sim, humano, né? Às vezes até a infelizmente. gente também pode ter esse Sim. sentimento de inveja, então por isso que só que nós como cristãos a gente vigia, já identifica e fala, opa, não quero isso para mim. Não quero para Né? mim, exatamente. Então, é uma prática, a gente aprende a Sim. se alegrar com a conquista das pessoas, com a alegria das Sim. pessoas, ser feliz com Sim. a felicidade das pessoas, É. né? Sim. Isso é tudo algo que Jesus nos ensinou, né? Eu sofro alguns ataques, claro, todo mundo sofre, e eu tenho aprendido muito com Ana Paula, que ela tem mostrado para mim que eu tenho que entender e tirar do meu caminho. Ontem nós estávamos na palestra lá e o senhor que estava palestrando estava falando de ansiedade, né? Falou, cara, Depressão e ansiedade. é tipo aquele exercício da respiração. Sim. Você não é obrigado a carregar essa mochila. Sim. É. Tira o peso da mochila e larga para lá. Sim. Se você Ele- ficar preso ali. Ele né? deu um exemplo que é fora de série, e é verdade. Você está devendo ali, amanhã você tem que pagar 5 mil reais, e você não tem um. Aí você vai perder a noite de sono, vai adiantar o quê? Ele contou Entendeu? uma história lá Não é? que eu achei muito interessante, que é um casal, tava deitado, e o marido tava virando para um lado, virando para o outro, né? Virando para um lado, sim. virando para o outro, preocupado com o Devendo boleto, com o agiota. o agiota que ele teria que pagar no dia seguinte. Sim, E aí, ele preocupado também que o agiota ele não é tão gentil, né, para receber um Sim. dinheiro que ele devia. E aí a esposa perguntou, por que você tá assim? E ele disse que era porque ele não tinha, amanhã eu tenho que pagar o fulano e eu não tenho dinheiro. Ela Sim. falou, me dá o telefone aí, me dá o nome dele. Ela, 3 da manhã, ela pegou o telefone, ligou e falou, olha, eu só queria comunicar que meu marido deve pro senhor, sim, mas ele não tem dinheiro para pagar. Boa noite, obrigado. Bom, então agora você pode voltar a dormir, que agora quem vai ficar sem dormir é ele. é ele esperando o dinheiro. Ele já foi comunicado que não vai receber. Não vai receber, Boa. deixa
deixa ele ficar acordado lá. Ele que fique acordado, você vai dormir. A Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Sobre a ansiedade. Não muda em nada Sim, a ansiedade. Sim. Então, assim, também é uma prática que eu tenho procurado viver Por também. exemplo, aqui no mundo, o maior índice de separação é o problema financeiro. Sim, isso é verdade. Na hora de gastar, os dois estão ali gastando. Aí na hora de, tem que pagar, mas não tem, vamos escolher qual conta vai pagar. Porque, pô, meu, o que você quer que eu faça? Mágica? Não dá, meu irmão. Sim, é verdade. Ou a gente come ou vai pagar o negócio ali. É assim que funciona, não é? Dificuldades todo mundo tem. Todo né? mundo Cada um passa no seu por dificuldades. tamanho, É, né? sim. Igual nós tivemos essa Christie aí, o evento da Christie. Christie. Depressão, né? Depressão Christie. Cara, antes disso teve o apagão. Sim. Eu tô em casa, sossegado, dormindo, toca meu telefone, fala, você tá dormindo? E o apagão? Eu falei, o que tem um apagão? Não, que tá todo mundo sem luz. Eu falei, legal que fica mais escuro para dormir, né? Não, mas você não tem... Não, eu vou chorar, vai adiantar? Sim, é verdade. Eu vou gritar, vai adiantar? Não, então deixa aí, meu. E a Christie também, acordei de madrugada, o bicho pegando. A filha mais velha morrendo de medo por causa do vento. Eu falei, abrir a porta do meu quarto, que porra. Aí, não, é o vento. Fui lá, fui no banheiro, fechei a porta, vamos dormir. Eu não sei o que está passando lá fora, graças a Deus não aconteceu nada com nós. Mas eu vou chorar, vai Nós mudar só o quê? Eu vou tivemos me desesperar. consciência e notamos o que tinha acontecido Só quando nós no outro pegamos dia o de carro manhã. no dia seguinte para vir trabalhar. Que Nossa, passava também. E via aí não tudo. dava pra... também. Mas Aí. em casa, assim, pelo fato da porta estar aberta, do vento, do barulho e tal, só a Mariana que acordou e falou que Sim. tava com medo. Mas nós mesmos não percebemos. No o apartamento tamanho. aqui não sofreu nada. Na casa lá da Barosa nós tivemos algumas perdas. E um carro. E um carro nosso também deu problema. Tá? Eu tive algumas perdas, nós tivemos lá na Barosa. Só também. Se não Mas foi graças a umas Deus, perdas isso leves. aconteceu Perto de de algumas que a gente viu madrugada. aí, né? As pessoas não estavam na Na rua, rua, indo e exatamente, vindo, sim, né? sim. O horário foi... Seria muito pior se fosse de Seria. dia. Por As pessoas exemplo, seriam- você falou do hotel que lá em cima no café da manhã Sim. acabou. Você já pensou se estiver cheio de turista Não, e o tomando pior, café? a minha filha era a recepcionista que estava lá à noite. Olha aí. E ela tinha acabado de ir lá em cima para pegar as coisas para fazer o pequeno almoço, Olha aí. para fazer o café da Você manhã. já pensou? E aí ela tava lá embaixo, ela ligou pra gente, ainda tinha internet, ela ficou embaixo do balcão, porque o vento começou e ela sozinha, aí de madrugada. E a gente ligou assim, ele ia sair de casa. E ela falou, não sai agora, não sai. Se tivesse saído, tinha morrido, porque as árvores tinham caído todas, né? E ela ficou lá sozinha, depois começou a chegar os hóspedes, ela ainda acalmou os hóspedes, depois fez um pequeno almoço para eles ali embaixo. Sim. Assim, e a gente só foi ver a gravidade mesmo no dia seguinte. Quando ficou claro que a gente saiu de casa. A gente Nós não vimos, tinha... nós vimos Não dava pra empresas, gente ter noção. nós vimos empresas ali saindo da A1 para entrar para Leiria, depois do pedágio ali. Sim. Cara, O a armazém empresa devastada, todo. o armazém Sim. inteiro, cara. Aqui a nossa Destruído. cidade foi toda destruída. Mas você já Parecia um pensou, apocalipse, parecia, chovendo, falava assim, Jesus. chovendo, onde vão buscar Plantação de abrigo? eucalipto, Dentro de parece que algum lugar, pôs a aquele mão e lugar deitou, cai, assim, é o que estão final. todos lá na Não, não. Barosa, dá pra ver muito, ainda tá assim. Sim. A plantação toda de eucalipto de Tudo. 165 anos. Sim, foi tudo. Nós vimos Tudo na embora. reportagem. A gente nunca imaginei Tudo viver um caído. negócio desse, mas olha, pense, a gente tá vivo. Sim, É, amém. Graças a Amém. Deus, estamos vivos. E vivemos, passamos por um Sim, furacão. sim, Nem sim. eu saí de registro, Pra e aqui viver. já passei por um apagão, já passei por um furacão, nada mais segura a gente. E olha, eu vou falar para Agora você, Estamos aprendendo. eu não sei, eu acredito que vocês também nunca passaram por uma situação dessa. Jamais, Não. lá em Uma registro coisa- tinha enchente, né? É? Mas a gente nunca pegou, nossa Em casa São não Paulo, pegava, né? Em São Paulo chove e acaba a energia com frequência, Sim, não é? sim. Mas acabar a energia é uma coisa de horas. Sim. Então eu imaginei no dia do apagão, eu falava, não, Mariana, daqui a pouco volta, porque era a experiência que eu tinha. Sim. Quando chegou a noite e não voltou, eu falei, É. não, acho que não volta. Entendeu? Aí depois começou a mudar de figura. Lá E na agora Barosa, também. ficou 16 16 dias dias sem energia. sem energia. Ah, pois. E sem água, né? É. E depois Porque as voltou a água bombas, né, primeiro. eles tinham que colocar Você gerador. acredita? Roubaram um gerador na Marinha Grande que abastecia para cá, Sim. entendeu? Então, e lá em casa, como é garagem subterrânea, quem joga água para fora é a bomba. Não tem força, não tem bomba. Encheu d'água. Encheu d'água, um tanto assim de água.
Então, é complicado. Né? Foi. Mas tudo bem. Graças a Deus, Passamos. só foi de madrugada. Sim. Né? Agora nós vamos dar mais valor àquele alerta por esse SMS, né? Porque eu já Sim. tinha recebido alguns e não, Eu nem li. não levei a sério. Então, Eu ainda abri a porta para tirar minha plantinha que tava lá fora. Ainda falei pra ele, será que eu tiro minha plantinha? Que eu não sabia que eu tava um furacão, assim. Eu fiquei preocupada em colocar minha plantinha pra dentro. pois é, então. É isso. Depois, dia seguinte, Já a gente viu temos. tudo voado, assim, as árvores. Eu falei Ó, assim, no meu dia Deus, eu ainda abri a seguinte- porta ainda. No dia tá. seguinte, pra gente chegar na Varosa, fizemos 5 caminhos diferentes. Nós Tudo entrávamos numa cortado, rua, tudo. árvore, tinha na outra rua, tudo. poste, na outra rua, Ah, água. fio de alta tensão Passar. no chão, É. perigoso. Foi. Muito perigoso. E graças a Deus, a sua menina, Sim. Deus guardou. Foi muito corajosa. Deus É. Que guardou. ali na frente da Quantos anos recepção, ela tem? 22. Ah, ela que tem 22? ali na Ah, frente que da fosse recepção, menina. ali cheio Ela de é mais porta de velha. vidro, Ela é né? mais Poderia velha. ter Ela tem quebrado. 15. Então. Ah, Graças a Deus foi tudo bem. Passamos. E você, graças a Deus, não saiu de casa, porque se tivesse saído, poderia dar problema. é. Isso aí era 6h30. Já tinha passado. Aí ele foi pelo trilho do trem, porque a gente mora pertinho do hotel. Ah, Então aí ele foi pelo trilho do trem e chega ali em 10 minutinhos, 15 sim, minutinhos. sim. Aí conseguiu chegar no hotel. Aí conseguiu chegar no hotel. Vocês moram ver a pra frente menina. do hotel? Sim. A gente mora pra cá do hotel. Não. Antes de de chegar no Ortigosa. Antes da Ah, Ortigosa, sim. pensei que era na Ortigosa. Não, Mora vocês em moram... Regueira de Pontes. Ah, na Regueira de Ah, Pontes, Regueira. né? Onde tem Inclusive, uma rotunda ali que vai pro Isso. negócio de cavalo ali. Isso. Hipismo. A Oi, né? 109 não passava. Ah, o 109 parou. Então eu fui pelo trilho. Ah, Uhum. Quando eu cheguei na metade assim, ficou olhando, eu falei, ué, cadê o letreiro do hotel? ah, Aí que eu vi Voado mais pra todo. baixo o restaurante tinha voado. já era. Sim. Puta. Falando em trilho, a estação também. Você viu o que aconteceu na estação de trem? Meu Deus, não Na sobrou estação nada. do ônibus, a rodoviária. A de trem. A molecada vai de manhã pegar. Já pensou? Sim. É, O pessoal tá cheio de manhã ali. Cai. importante que... Enfim, não dá pra correr, meu. Não dá. Mas graças a Deus. Como você É. falou, graças a Deus foi de noite. Foi Foi de de madrugada. noite, é. é. Madrugada. Graças As a Deus. pessoas Deus guardou. estavam mais protegidas, né? Houve mais acidentes e mortes depois que as pessoas subiam no telhado para telhado, reformar o é. telhado Também houve, continuou. e a gente caía. Muita gente Nós temos Pessoal uma amiga caindo. que trabalha no hospital, ela falou que eram mais de 200 casos de Sim. pessoas feridas, tem, ou E que caíram e pisou em morreram. prego, Morreram. se cortou com vidro, Caiu, ou né? caiu do telhado, sabe? Subia para arrumar, Mas escorrega. são pessoas que não têm experiência Não tem, e chovendo, é. depois Sim. não parou, mas chover Sim. nunca mais. A gente Sim, tem bolorô, sim, não Sim, foi? é verdade. É É verdade. verdade, é verdade. verdade. E sem parar a chuva e a água subindo lá em casa. É. E Mas tudo bem, graças a Deus, né? vamos falar de coisa... Agora fala um pouquinho do... Você é responsável pelo Kids. Sim. É Kids, né? É Tem Kids. vários, né? E o Kids Sim. é o primeiro. É a partir de É. 0 anos. É, a partir Então quem de é o mais 0 anos. novinho? O mais novinho, na verdade já seria desde a mamãe, né? Tá Uhum. grávida ali, a gente já, o bebezinho já tá na barriga dela, a gente Já já tá traz a conversando mãe. com É, ele já, porque é. a gente já tem um espaço pro berçário. Ah, que legal. Então, por isso que a gente fala 0 anos, porque é a mãe que assistiu o culto, mas tá lá com o bebezinho, quer amamentar, então a gente tem um espaço que tem uma cadeira de amamentação, Sim. tem os tatames, tem brinquedinho pros bebezinhos, tem uma TV para ela assistir o culto ali dentro. Sim. Uhum. Dentro do nosso espaço mesmo do Kids. Então a gente, desde a da mamãe, então, que tem o bebezinho, para ela poder amamentar, trocar, para ela estar ali, né, mais confortável. E aí, até os 3 anos, fica no berçário. Então, dos 3 a 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 9. A gente É separa. Kids. Até os Kids. 9 anos é Sim, Kids, são os Sim. Kids. Aí a gente tem 3 salas, a gente separa por idade Hum. e os professores vão lá e ministram. É ali atrás? É ali atrás da igreja. É evangelização. É uma evangelização. É um estudo bíblico Estudo para eles bíblico, na é. linguagem deles. Sim, que legal. Né? Que legal. Mas assim, a gente cuida. Tem das crianças. ilustrativo também? Sim, É ilustrativo. Sim. né? Ela pode até ir lá conhecer o espaço. Tem assim, a Ok. gente tem vários visuais, porque a gente tem pessoas habilidosas que preparam os visuais. Eu pergunto que é ilustrativo porque a criança associa muito no que Sim, vê, né? Sim. Ah. Então é totalmente visual. Sim, sim, A nossa igreja ela já tem um cronograma do ano inteiro. sim. Então a gente segue já um estudo direcionado. Então não é em qualquer lagoinha do mundo, naquele domingo aquela criança vai estar aprendendo aquela lição. Ah, que legal. Então, que se legal. a nossa criança viajar para outra lagoinha, ela vai dar continuidade no estudo, porque é no mundo inteiro.
Então é bem O organizado. estudo de domingo aqui é o mesmo no No mundo. mundo inteiro, Que sim. legal. Então a gente segue. Os professores são preparados, Aham. né? São pessoas que amam a Deus, que amam as crianças, que estudam para poder ministrar para elas. Então, os voluntários que a gente tem passam por uma entrevista e a gente vê se tem realmente o dom para trabalhar com elas, né? Que legal. Então, eles têm ali uma lição para estudar. Então, eles estudam aquela lição, eles estudam dicas de trazer uma forma lúdica, né, visual para a criança. Que bom. E depois a gente dá um lanchinho para eles, que eles adoram comer. A criança gosta de comer, já chega querendo comer. Então, assim, a gente dá um lanchinho para eles e deixa eles brincarem um pouco. Então, Sim. tem um pouquinho de cada coisa. As pessoas pensam que a criança vai lá só para os pais poderem assistir o culto, mas não é. Sim, Eles sim. também estão Estão sendo eles preparados. têm Estão um sendo culto preparados, lá sim, atrás sim, também, sim. que Na linguagem deles. Sim, sim. Então é bem. É um Isso trabalho- acontece no culto da manhã e no culto da noite. Sim, todo domingo. Todo domingo. Todo domingo Lá no Brasil, você já ministrava para criança também? também. Também? Então Só já veio Sim. desse... Só que no Brasil, então, como eu falei no começo, eu estudei e comecei a dar aula. Sim. Depois, as igrejas começaram a me chamar. Lá tem muita festa. Uhum. É diferente daqui. Então, as igrejas, assim, chamavam a gente. E aí, meu marido também gostou. Então, ele me ajudava, ele fazia os fantoches. A gente começou a comprar fantoche, sabe? Aqueles bonecos, né? Sim, sim. E a gente trazia boneco, aí meus filhos, meu marido faziam os bonecos, aí depois eu ministrava. E a gente tinha uma agenda, assim, o ano inteiro. Que legal. A gente era chamado em várias igrejas, até um pouquinho mais longe. Cheguei para Sorocaba, perto de uma igreja de Sorocaba, para ministrar. Sim. Que legal. Então, E depois dos 9, continua o estudo bíblico, mas sim, de outra forma, já de é outra outro linguagem. professor com uma linguagem que Sim, pega já Sim. o início da... Como é que eles são? Quem mesmo? é o Adolescente. Adolescentes. São É. pré-adolescentes, aí já é uma Pré-adolescentes. outra É linguagem. outra linguagem. Sim, aí também já é Sim. outro grupo. É onde o Rodolfo ministra. Sim, Ele E é aí depois dos 9. Ele é depois dos 9. Sim. Aí também tem uma equipe, são professores Sim, também, que sim. dão aula para essa Tem idade. toda uma equipe. Vocês são os líderes Sim, da sua equipe, da dele, sim, e tem o outro que é da outra. sim. né, que- Do Rocket. O último é o Rocket ou o Legacy? Não, é o Legacy. Depois do Linkers vem o O Rocket. Rocket. E aí Depois vem o Legacy, que são os jovens, né? Que já são mais de 18 anos, 19 anos, e até Que os legal, 20 que e legal. poucos. Que Eu também acho muito eles legal tocam, isso, são músicos também, né? Então, eu ia falar isso sim. dos jovens que ficam ali no palco, né? Na Sim. parte da música. Tudo tal. garotada, né? É uma Sim, molecadinha, Sim. né? Sim. E eles são dali, são São. da igreja. Eles são- desde novos. São Eles são dedicados. dedicados. A gente já tenta preparar eles desde pequenininhos. Sim, Que nem sim. a criança ali já tem um projeto que é um dia do voluntário. Sim, sim, Então a sim. gente, aquele dia a própria criança já vai servir. Ela Sim. já vai saber qual é o preço de ser um voluntário. Sim, claro. Né? Porque claro. todo mundo que está ali, ninguém recebe Sim, para isso. sim, Somos sim, todos sim. voluntários. Então a gente tem que dedicar tempo, tem que dedicar dinheiro, tem que dedicar muitas coisas para estar ali. Porque é demonstrar o amor para o próximo. Sim, não é? exatamente. É, o amor para É. o próximo. De graça, né? Aquilo que você recebe de graça, Sim. você dá de graça. Sim, exato. E então a criança ela já vai sendo preparada, que nem eu. Eu tenho uns pequenininhos que a gente tem a parte do check-in ali, a entrada. Então, os pais levam a criança, fazem um cadastro antes de deixar a criança. Então, a gente dá uma pulseirinha para a mãe, com o número, para a mãe, para o pai, o responsável, para não correr o risco de sequestro, assim, sim, ainda mais, sim. né? A gente sabe que Sim. isso pode acontecer. Sim. E a criança recebe também uma identificação. Então, depois ela, na hora de sair, o pai, quem tá com a pulseirinha que pode levar a criança embora. Sim, sim. Então, tem E pode não criança- haver também, não é nem sequer, é a troca, né? O cara tá tão desatento, fala, não é meu Ou uma filho, não é o criança filho, também. é parecido, Sim. não é? A gente é mais dramática e já tem mais medo, assim, de coisa pior, né? A gente já toma cuidado Sim, já com exatamente, isso, né? exatamente. Também a gente sabe que aqui, né, na Ah, Europa não tem sim. fronteira, né? Ah. Levou pra Espanha, Exatamente. nunca mais acha, né? Sim. Então a gente toma muito É esse porque cuidado. também a igreja não tem uma triagem para isso, né?
recebe Sim. todo mundo de braços Outra- abertos. todo né? tipo de gente. Outra situação é quando os pais, que nem você falou que tem muita separação aqui, Sim. então tá aquela briga. Sim. Mas não, eu estou aqui, eu sou o pai, mas tá E certo. leva a criança Você embora. tem, não vai levar. Sim. Não foi ele É. que entregou a Exatamente. criança. Então, onde né? tem esse cuidado. E aí a gente tem os pequenininhos que querem estar ali no check-in. Ah, eu já deixo. sim. Fala assim, não, vamos servir. Então, já coloco Sim. eles ali já para Sim. ajudar. Na sala de aula, para mim, é uma estratégia, assim, que eu já tenho, assim, né, professor, né? Sim. Eu sou formada em educação especial. Então, eu já Uhum. tenho essa estratégia que funciona. De Foi pegar... isso que trouxe a Lana para falar com a gente. Foi. Não foi? Foi, exatamente. É, Foi do Joaquim. pegar aquele aluno o que mais dá trabalho, bota para ajudar. Sim. Ah, não ajudante dá mais do dia. trabalho, exatamente. Sim. Então, Põe para ajudar. Então eles já vão já tendo Ele vai essa dar o valor, né? vontade, Ele assim, vai dar valor, né? E aí eles já crescem querendo servir, já crescem vendo, né, esse exemplo, né? E quando você chegou aqui, logo que você foi para Lagoinha, já foi para esse setor? Quem te acolheu aqui foi o pastor Rezende? Foi o pastor Rezende. Cara, eu vou falar para você, eu fiz questão, vocês estavam lá no dia, né? Fiz questão de ir lá levar nossas alianças para o pastor. Ai, que Rezende. vergonha. Foi tão, Ela ficou com bonito, vergonha, mas tão o pastor bonito. Rezende é um homem de Deus, Sim, né? ele Eu é. gosto muito desse Foi pastor. muito É. Gosto gentil muito da dele. parte dele. Pastor né? Rezende é sensacional. É. É ou não é? Ele é muito humano, né? É. Mas eu achei, E a muito pastora bonito. também, Eu a fiquei muito pastora- feliz por A você. pastora também é Ela é sensacional. Ela é Sim, muito também é. É, ela é sensacional. acolhedora também. um Eles time são bom mineiros, ali, né? né? Os mineiros são acolhedores, Pois né? pois é. O mineiro É. gosta de uma boa roda, uma boa mesa, não É. é? São assim. E É. eles te acolheu Foi. vocês e logo depois você já foi para esse setor ou demorou um Olha, pouco? foi assim, eu cheguei e falei assim, bem, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui quietinha Sim. por enquanto, né? Sim. E a gente tava num dos primeiros cultos, nesse que eu falei que ia ficar quietinha, e o pastor fez um apelo, falou, olha, a gente tá precisando de gente para trabalhar no Ministério Infantil. E eu falei assim, É Deus que tá ai meu falando. Deus, eu não posso, eu tenho esse chamado, eu trabalho com criança, não posso ficar quieta. E aí eu fui e me ofereci. E na época a líder era a pastora Pamela, Uhum. tinham poucos professores, então eu já era em outra igreja, né? Era ali no Marrazes, então tinham poucos professores. A gente dava aula 3 domingos seguidos, assim, porque tinha muita pouca gente para dar aula. Sim. E a gente recebia mais ou menos 40 crianças de manhã e 40 crianças à noite. Uau. Nossa. E eram 2 salas pequenas que tinham lá em cima, era um caos, a gente saía destruído de lá da sala, Sim, assim, porque é sim. todas as idades juntas, né? Sim, São só sim. 2 salas, então tinha que ser dos 3 aos 7, dos 7, na época era aos 10. Então a gente saía morto, 2 salinhas pequenas, assim, impossível. Sim. Né? Não tinha muitas condições. Aceitei o desafio, aí depois de 1 ano, ela me chamou para ser a segunda dela, né? Que eles Uhum. falam co-líder. Sim. E aí depois ela saiu da igreja e Você- o pastor me nomeou como líder. Vocês já vieram para cá, como vocês falam, vocês já eram de uma igreja no Brasil de outra denominação, certo? Sim, certo. Você primeiro foi de uma, depois foi Brasil para Cristo, ou Brasil para Cristo depois a outra? Então, a gente se converteu no Brasil para Cristo. Sim, aí Nós batizou ficamos- lá. Batizamos lá. Quando você e- chegou aqui, para você estar na Lagoinha hoje como líder, vocês tiveram que batizar de novo? Não, Não, né? não. Só batiza uma vez. Só batiza Só uma batiza vez. uma vez. Ah, né? sim. Eu também concordo com isso, mas tem gente que não, tem É. gente que fala que tem que batizar. Não, pô, já foi? Depende. Se for assim na igreja católica, por Sim. exemplo, que nem eu era batizada na igreja católica. também. Porque só É, que eu aí sou. só joga uma aguinha na cabeça, assim, Sim. né? Aham, Não é aquele batismo mesmo por imersão. Então, nesse caso, o ideal seria que. Eu Batizasse fui de batizado em Aparecida do Norte Uhum. Eu pela Eu Católica. Eu também. Fui batizado pela Católica Aparecida do Norte. Porém, eu batizei, Na congregação. não, primeiro no Rio Jordão. Ai, que É, chique! eu batizei lá. Pois, isso Eu aí. batizei lá, do lado de Israel, né? Porque Sim, o rio tá aqui, ó. sim. Aqui é Jordânia, aqui Sim. é Israel. Eu Sim. entrei por aqui, mas eu tô no Rio Jordão. Sim. E um padre italiano, que eles Sim. estão sempre lá, né, em Sim. visitas, eu chamei o padre e falei, o senhor pode me batizar? E ele poderia ser um amigo meu, mas Sim. o padre veio e me Sim. batizou no Mas Rio foi, Jordão. foi inteiro, assim, por imersão Sim, inteiro, o por corpo imersão todo. inteiro. Ah, Você tem que foi. pôr você tem que pôr uma bata comprida até o pé quase. Sim, sim. Tirar sua Pra- roupa, só fica de cueca, e põe Sim, uma sim, sim. bata e desce lá. Ah, então,
Eu batizei Olha, então no você Rio foi muito Jordão. batizado. Você foi E 3 E vezes. depois eu batizei na congregação. Então, matou mesmo. tô mesmo. Matou pela velha criatura. É Daí verdade, não tem, depois é 3 verdade. vezes. É, Uma vez se morreu, Legal. morreu. Já limpa logo Já esse limpou, negócio aí, já é ó. uma nova criatura. Pronto. E a emoção de batizar no Rio Jordão é sensacional. Né? Olha, eu realmente, se eu for pra lá, pra Israel, quero ir também. Sim. Eu quero ser também batizada lá. Nem Sim. sei que eu vou dar um mergulho lá, com É. certeza. É só pela experiência. assim. Você vai lá sem falar, não. Você vai lá e passa, tem uma lojinha Sim, para vender souvenirs, tem as batas. $8, compra a bata, sim. vai até o Rio. Sempre tem tem padres alguém do pra mundo batizar. inteiro fazendo. Batismo. Não, eles fazem, como fala aquele negócio que. Excursões, né? Ah, sim, sim, E sim. tá com o pessoal dele lá, mas tá ali disponível para você. Sim. Né? E sabe E essa você questão faz. onde. Agora eu lembrei de uma passagem na Bíblia que o Filipe batizou um eunuco numa poça, né? Uma poça. De água. Então eu acho que o que importa é a fé do nosso Exatamente. coração. E também, além de poça padre, tem moça. pastores também lá. Sim. Tem pastores que vão lá Que batizam também. Ai, por muito imersão. legal. Um dia eu vou lá. Eu tive lá algumas vezes. eu Luciana, e com relação à assiduidade assim dessas crianças, né? Eles eles seguem, eles vão até o fim. Quantas crianças começaram com você em janeiro, né? É sempre no começo do ano começa uma turma nova, é isso? Não, Não. não. Desde enquanto pela os pais. idade. É pela idade, sim. Tá. Então, enquanto os pais estiverem ali com a gente, eles estão ali no Kids. Tá. Estão com a gente. E a gente dá continuidade no trabalho. Tem criança que tá ali com a gente desde os 3 anos que eu tô ali, tá ali com a gente. Depois a gente vê eles crescendo, indo para lá As pro outras subindo pro categorias, Linked, né? E deixar claro também pros que nem jovens. todo o fiel que está ali, o irmão que está ali, ele vai para o ministério. Ele está ali. Né? Exatamente, Ele não. está ali para assistir Não. o culto, tá? Ele Sim. não é obrigado a seguir o Não. ministério. Não, né? tem tudo a ver também com uma questão da pessoa ter a disposição, da pessoa ter um chamado. E ter o chamado. Né? Assim, eu creio que depois que você aceita Jesus, todos nós temos esse dever de anunciar Sim. as boas novas. Sim. Você não precisa de um ministério, um cargo para Sim, isso. sim. Você anuncia no seu trabalho, você anuncia Sim. no seu modo de viver, dentro da empresa que a gente trabalha, por exemplo, de vocês aqui, no trabalho de Sim, vocês, sim. no dia a dia, Eu- no mercado. Né? Eu Em qualquer faço, lugar. eu Você não faço precisa questão. de um palco, de Não, um não púlpito precisa. para isso. Exatamente. Eu faço também- questão também digo isso. de anunciar aqui no meu trabalho, aqui no Exatamente. podcast. Sim, eu Um vejo. momento ali eu falo, Sim. entendeu? Que às vezes só aquela palavra já tocou na pessoa. Sim, exatamente. É isso. É o amor, é você às vezes dar um abraço em quem Sim, precisa. É você seguir realmente aquilo que Isso. Que Jesus E às ensinou. vezes as pessoas fazem também sim, por companheirismo, Sim, sim. eu tenho noção disso, sim. né? Igual Ana Paula não frequentava igrejas e tal. Agora eu não falo mais nada. Todo domingo ela fala, nós vamos na igreja, né? Sim. Nós vamos na igreja, né? Então, muito quer dizer, bom, a gente ela precisa ela disso. Sim. já se manifesta Pra em ir nossa para a igreja. semana, você né? entendeu? Sim. Mas também não tem hipocrisia de levantar a mão, você a hora certa É. vai aceitar. Sim, E é verdade. a hora certa vai descer as águas. É. Tem que Exatamente tocar o isso. coração e falar, Não agora é é nada minha forçado, hora. Nada não é nada forçado. forçado. Nada forçado. É Deus e a Sim, pessoa. sim. Né? Eu batizei em 2010, porque eu vi que era um momento. Sim, Pedi orientação e veio. sim. Falei, então é agora. Sim. Porque é uma responsabilidade muito grande também. Você É. não está brincando com ninguém, né? Sim, Então você está Tem que saber o que se, tá se fazendo. né? convertendo ali aquilo que é. é um chamado, né? Sim, E Deus está mostrando para você sim, que ali é o seu lugar. sim. Bora. Sem olhar para o povo. É você e Deus, né? Vocês. Exatamente. você e Deus, Isso é né? muito É importante. você e Deus. Sim. Obviamente, a gente olha, vê algumas coisas que não é muito agradável, mas aí é o problema dele com Deus, né? É que nem no meu caso. Eu não cuido só de criança. Sim. Eu tenho uma equipe para cuidar, que Sim. está ali cuidando das crianças. Eu tenho que Sim. ficar atenta nessa Sim, equipe. sim. Eu tenho os pais, assim, já Sim. para prestar atenção, porque às vezes eu tenho uma criança ali Sim. que está passando por algum problema que já aconteceu, dela chegar e se abrir com a gente e a gente ter que intervir, assim. Então, a gente tem que estar atento aos pais, tem que estar
Então é um ministério, assim, é muito mais do que só ir lá e dar aula. Sim, Então exatamente. são Tem um pessoas. envolvimento, né, com aquela família. Exatamente. Então é muito trabalho. É muito trabalho. Tem que Imagino gostar que muito. Sim. E o seu trabalho não é só aos domingos, né? A semana toda você Sim. está disponível para Sim. aquelas pessoas, Se para aquelas algum pai famílias. te Se alguém te procurar, procurar. você vai atender. Sim, é isso. Primeiro, é feita uma escala, então a gente tem um trabalho ali para preparar uma escala. Sim, Tem realmente, a gente conversa com os pais, preparamos cursos, que nem agora, próximo mês, a gente vai ter um curso para os voluntários, então Sim, tem, sim. tem que estudar, tem que preparar todo o Amém, material. amém. É muito trabalho o ano inteiro. É muito trabalho. Por isso que nem todo mundo quer servir, Uhum. mas é um pouquinho assim prejuízo também, Sim. porque aí acaba sobrecarregando muito aqueles que estão dispostos. Sim. Porque se cada um fizesse um pouquinho, eu acho que não ficaria Tão pesado. tão né? pesado só para alguns, né? E eu vejo que você, Rodolfo, são bem dedicados ao que fazem, né? Isso, como fala, conta muito. A gente, quando faz o que gosta, a gente não trabalha. Não é verdade? Não é um peso. Não é um E a gente peso. não consegue é? sair dali Não. e deixar, né? Não. A cabeça fica ali, né? É porque assim, eu vivo mesmo o sobrenatural de Deus. Amém? Eu vejo mesmo assim nisso, o sobrenatural dele, Sim. nas crianças, em tudo. Quando eu lembro que uma vez eu pedi assim para Deus, falei assim, que eu queria viver o sobrenatural, eu não queria viver no natural. Sim. E eu tenho vivido muito, muito isso. Eu acho essas isso experiências, assim, sensacional. com as Quando crianças. Deus nos atende assim, Sim. Ele sempre nos atende. Sim, Mas quando Ele mostra, fala, aqui é o Sim. caminho. sim, Eu tenho passado por isso. sim. E eu falo toda hora isso. É muito bom, né? Muitas vezes eu falo aqui no podcast. Sim. Eu pedi muito e Deus me deu alguém para me centrar e me Sim. guiar. Que ontem eu escrevi um negócio, um post, e é verdade. Sim. Eu gosto de postar para o mundo. Essa moça mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Sou outra pessoa de um tempo para cá. Sou outra pessoa. Porque eu pedi muito a Deus. Sim. Eu preciso me restabelecer. Eu preciso me ressignificar. E eu sempre falo para ela, eu nunca faço nada sozinho. Tá sempre com alguém. Sim. E eu preciso de alguém que me guie. Sim. Que eu sempre guiei. Uma Agora eu preciso de ajudadora, alguém que me auxiliadora. guie. Sim. E ela chegou no Apoio. momento certo. Sim. Às vezes eu sofro, mas Ela deve sofrer também, né? Não deve ser fácil também. A vítima ou o retorno. Esse é o episódio. muito obrigado por ter vindo, Obrigada, bater um papo com a gente. Obrigada. Agora eu vou fazer bom. uma pergunta para você, para a gente terminar. Eu faço sempre uma pergunta, a Ana Paula também faz. Eu vejo que é uma mulher de Deus, dedicadíssima ao que faz. Me diz uma coisa, se você estivesse aqui conversando, em vez de estar falando comigo, de frente com Jesus, e fizesse uma única pergunta, não é agradecer, é pergunta para Jesus, o que você perguntaria? Eu perguntaria se... Ai, meu Deus. Antes de falar a pergunta, eu só quero falar uma coisa. Eu coloquei assim no meu coração que tudo que eu faço, eu não faço para as pessoas, eu não faço para as crianças, eu faço para o próprio Deus, para o próprio Jesus. Tem uma passagem que ele fala que tudo que você fizer para um desses pequenininhos, você faz para mim. Então eu sempre coloquei isso no coração, falei assim, eu quero fazer da melhor maneira possível, porque eu não estou fazendo para o próprio Deus. Sim. E eu perguntaria isso para ele, falou assim, se ele tá feliz comigo, com o meu trabalho. Um trabalho realizado. Com o trabalho realizado. Porque se eu vou chegar lá naquele dia e ele vai falar, vem, serva boa e fiel, e entra aqui que você cumpriu, O seu né? trabalho. Isso não quer dizer que a gente não tenha falhas, que a gente não erre até com as pessoas, né? Sim. Somos seres humanos, né? Sim, é verdade. Então a gente erra mesmo, Sim. mas a gente erra e tá ali continuando para acertar, Amém. né? Prosseguindo Amém. pro alvo, né? Amém. Amém. É isso. Boa realizando. pergunta. Eu tenho certeza que ele vai dizer que sim. Que você tá no caminho.
Tá, eu vou ficar muito feliz. Vou dar um abraço Muito bom. nele. E você que trabalha com crianças, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Como foi a Luciana criança? A Luciana criança foi um pouquinho sofrida. Sim, o meu pai, ele tinha problemas com álcool. Minha mãe, ela conheceu meu pai muito nova, com 16 anos. Eles me tiveram e se casaram. Então, assim, passei por muitas coisas na minha infância. Meu pai batia na minha mãe, depois se separaram, depois, assim, abandonou a gente. Eu tinha um irmão. Chegou, assim, a me agredir fisicamente por conta do meu irmão chorar. Então, Sim. depois sofri abuso. Cresci, assim, a minha mãe e a minha avó cuidando de mim. Só que elas tendo que batalhar também, né, para poder dar o melhor para os filhos, para os netos. Então, eu cresci assim, sozinha, sofri abuso, assim, tive que superar muita coisa. Então, depois, quando aceitei Jesus, e acho que por isso que eu sempre tive esse desejo de querer proteger as crianças, para que elas não Sim, passem pelo mesmo que eu passei, Sim, sim. né? Então, eu recebi cura, perdoei meu pai, hoje a gente se fala todo dia, hoje ele me manda mensagem todo dia. Então, assim, Jesus, ele me curou. Então, Amém. a criança, que foi um pouquinho triste, mas sempre grata. Eu sempre tive, assim, sempre olhava para o céu e sabia que Deus estava lá. Que mesmo tudo que eu passei, eu sei que eu nunca me senti sozinha. Foi alguma um proteção. ensinamento Sim, para você, através desse ensinamento, Sim. preservar hoje Sim. quem você cuida. sim, Como você disse, muitas vezes acontece de crianças chegarem lá e se abrirem com você sim, e você intervir sim. para não ter Sim. problemas. Pra que não E a gente Nossa. também preparar elas, que nem Sim, com sim, relação sim. ao abuso, a gente tem programas que a gente já Sim, prepara sim, elas, sim. a gente, é tudo. Então, Sim. esse vazio que eu sentia por causa do abandono, a gente tem crianças que perderam os pais, Sim. pai, mãe, que já foram abandonados, que os pais se separaram. Sim. Então, a gente tem, eu vejo assim um pouquinho de mim em cada criança. Sim. Então, eu sei como conversar. Sim. Né? Eu sei que Deus assim, me usa nessa Sim, área amém. com elas, Exatamente porque eu isso. passei por Sim. isso. É Amém, diferente quando você amém. passa por algo e você ajuda Sim. por aquilo que já doeu em você, Sim. né? Amém. Ou daquilo que você nunca passou. Sim. Então, Amém. é totalmente diferente. Que bom. Muito bom. Obrigada, Obrigado Obrigada, por ter vindo aí, obrigada. bater um papo com a gente, falar um Adoramos. pouquinho do seu trabalho, do trabalho na Lagoinha, da vida que você foi missionária. Eu não sabia dessa história do Acre. Você viu que eu conheço lá, né? É um lugar totalmente inóspito, não é? Sim. Muito para quem é da cidade grande, chega lá, nossa senhora, uma realidade. Tomar banho no rio. Sim, Não foi. é? A gente Toma vê água, aquela, toma água a cobra também. assim passando por É, debaixo, assim, é. do barco. É verdade. E comer as comidas diferentes Sim. que eles oferecem para nós. Sim. Nós também, quando íamos, tínhamos que comer para agradar e Sim. fazer o nosso trabalho, né? Sim. Então, quer dizer, é difícil. Então Eu você sei que também é difícil. missionário. Eu sei que é Você me difícil. foi missionário também. Eu sei que é difícil. É. Eu não sabia. Parabéns aí por esse trabalho que Obrigada. não é fácil. É, Né? verdade. Obrigado por ter Obrigada. vindo. Que Valeu. agradeço. Valeu. Obrigada. Obrigado.